Alô, amigos da RDK Comunicações. Estamos hoje na residência do Jaci Preto. Olá, guri, como é que tá? Tudo bem, prazer em receber o amigo aí na casa da gente aí, para bater um papo aí, trocar um pouco, algumas ideias E falar da história de vida. Esse programa, Jaci, é a história de vida. Nós todos temos uma história legal de vida. E a tua, imagina quanta coisa a falar, né? É que o mundo da comunicação, Elton, te dá a possibilidade de repente, fazer com quem nos ouve e quem nos vê, achar que o mar só vive de rosas, né? Mas tem as ondinhas que derrubam a gente, tem algum... Tu nasceu em algum lugar? Nasci em Canudos do Vale. Canudos do Vale. Hoje Canudos do Vale, na época era Canudos, pertencia a Lajeado, Certo. mais precisamente na localidade de Pinheirinho. Mais pra cima, hein? O meu pai tinha uma sociedade com os irmãos deles lá, um moinho, e lá terminava a estrada, porque era num fundão. E depois nós viemos para Rui Barbosa, e de Rui Barbosa eu estudei, foi a primeira escola que eu frequentei em Rui Barbosa, que pertence a Canudos do Vale. Teve determinado momento que pertenceu ao Progresso, depois houve uma movimentação dos moradores para que voltasse a ser de Canudos do Vale. E de lá o moinho ele veio de Pinheirinho para Rui Barbosa, e de Rui Barbosa ele veio para Marquês de Souza. E aí o moinho estava, na época era a Cidade d'Água, Resbicos, ali, Picada Vinagre, né? Tinha a divisa com Marquês de Souza, e aí tinha a empresa da família. O meu pai era o que trabalhava, o chamado moageiro, que sabia lidar, o maquinário lidava com isso, para fazer a farinha. E nessa época, o meu irmão, o Júlio, ficou estudando em Marquês de Souza, e eu vim para Lajeado para morar com meu avô, o Gêncio Gasparotto. Meu avô morava lá no bairro Praia, onde hoje tem a empresa dos Ferrari, e ali era o moinho, era o frigorífico Lajeado. E aí eu ia com meu avô para a pescaria. Foi a única época em que eu ficava 2 horas sem falar nada. Por isso que hoje eu me cobro bastante. Quando eu posso falar hoje, falo com os braços, com as mãos, eu me movimento bastante nesse sentido. Quantos anos tu tinha, Jaci? Eu tinha de 9 a 10 anos. Então, bem cedo, né? Bem cedo. E depois de Marquês de Souza, nós viemos morar em Lajeado, onde o moinho foi construído. Hoje tem apenas o prédio, ele é ao lado do Banrisul, no Florestal. Depois ficou a Zagorati, né? E hoje não é mais nem a Zagorati. E aí eu morava nos fundos, ali tinha, onde é o Banrisul era a La Cesa, né? A empresa de laticínios, uma bela de uma empresa que Lajeado tinha. E aí estudei no colégio São José, dos Irmãos Maristas. Hoje Castelinho. Hoje Castelinho. Também estudei no Fernandes Vieira, onde eu fui presidente, inclusive, do Grêmio Estudantil, e ali eu me elegi presidente da ULES, União Lajadense de Estudantes Secundários. E a eleição, como ela era uma eleição de todos os colégios, o candidato que concorreu comigo, né, era eu e a minha oposição, chamava-se Enio Bassi. E aí eu fui eleito pela maioria dos estudantes como presidente da União Lajadense de Estudantes Secundários. O Enio do Castelinho e tu do Fernandes. O Enio do Castelinho e eu do Fernandes. E tinha a doutora Sandra Berg, que era minha vice, e que era aluna do Colégio Evangélico Alberto Torres. E tinha também esse envolvimento de fazer, inclusive, se fazer comícios, era uma coisa interessante, era bem intenso, era uma movimentação. E aí depois eu fui pro lado da bola, e aí Certo, a bola entrou... A bola entrou cedo na minha vida. Isso. Ela entrou já lá em Rui Barbosa, quando dava para tabelar com a parede da escola, batendo na parede, tá em jogo, não tem lateral. Então lá a bola entrou na minha vida, e eu sempre fui atrás de bola. E com 15 anos eu já estava jogando futebol amador, para tu ter uma ideia, só para as pessoas aí que estão nos assistindo, estão nos ouvindo. Lajeado hoje tem 130 anos. Certo.
Há 55 anos atrás, eu fui campeão municipal da Jato. Há 55 anos atrás, eu fui campeão municipal da Jato. Jogando no Santa Clara Futebol Clube. Eu tinha 15 anos. Hoje eu estou com 70. E aí eu já estava ingressando na base do Clube Esportivo Lajadense, com o José Inácio Kreutz, com o Romildo Baldo, né? E ali eu fiz a minha primeira participação no Florestal, porque eu sou do tempo, eu era gandula do Lajadense quando o estádio era na frente da onde eu estava falando há pouco, da La César, hoje Banrisul. Do outro lado da rua era o estádio do Lajadense. Tu moravas ali? Morava nos fundos ali daquele prédio que era o Moinho, né? E que hoje só tem o prédio, não tem mais nenhuma empresa ali. Né? Então ali eu já era gandula do Lajadense, vivia no estádio já. Atravessava a rua, já estava dentro do estádio. E aí com 16 anos assinei meu primeiro contrato profissional a pedido do Darcy Schmidt, que foi meu primeiro treinador profissional. Ele que tinha uma empresa aqui em Lajeado e foi jogador do Lajadense e depois passou a ser o treinador. Então eu joguei com Nestor Heineck, Roque Lopes, Rogério, Romeu Sbaraini, para citar alguns aí dessa velha guarda aí. Eu tive a oportunidade de pegar eles já em final de carreira e eu começando a chegar para poder jogar. Em 1970, como eu jogava no Lajadense, eu recebi a orientação de que era melhor, eu precisava me alistar, né, para o Exército. E tinha o professor César Green, que lecionou bastante tempo no Colégio Evangélico Alberto Torres, e que hoje também está aposentado. Vocês têm que se alistar em Porto Alegre, aí vamos dar um endereço de um parente lá, vamos arrumar alguma coisa lá para não precisar servir, para ficar a serviço do Lajadense. E nós fomos a Porto Alegre. E como nós tínhamos que apresentar a carteira de trabalho, o Lajadense assinava a nossa carteira. Era Clube Esportivo Lajadense e atleta profissional. Nós acabamos sendo escolhidos para servir justamente porque nós éramos jogadores de futebol profissional. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. E aí o que aconteceu? Nós ficava a semana toda em Porto Alegre e domingo nós íamos para jogar no Lajadense. Porque fisicamente nós estávamos arrebentando. Era a nossa atividade lá no Exército, na PE ainda, Polícia do Exército. Então foi uma época muito boa, de muito aprendizado. Ficou quantos meses lá, José? Em Porto Alegre? Isso. 10 meses. 10 meses. Bem certinho. E quando eu voltei, em 71 já, 15 de janeiro de 71, eu desci da rodoviária em Lajar, que ela ficava na Avenida Aqua, ali onde aqui é hoje o Tumeleiro. Não sei. Acho que era o Tumeleiro. Era Tumeleiro. Era o Tumeleiro. E tinha um cidadão que era de Santa Cruz, e ele disse, olha, eu sou presidente do Avenida e eu vim aqui para nós acertar o contrato, eu quero te levar para Santa Cruz. Não, mas não é assim, né? Eu não governo a minha vida é governada pelo meu pai. Eu não tinha 21 anos ainda, né? Dependia muito do que... Mas vamos lá, vamos conversar. E aí houve o acerto. Eu assinei o contrato profissional e fui para Santa Cruz, onde eu fiquei até 74. Jogando no Avenida. 3 anos. 3 anos. E lá? O primeiro ano foi o melhor ano, que foi disputa de campeonato gaúcho, né? Contra a dupla Grenal e contra todas as equipes. E depois aí eu fiquei lá em 72, 73, aí 74 já, pela metade de 74 eu já voltei. E aqui lá já tinha 2 times de futebol profissional. O São José, do bairro Praia, e o Clube Esportivo Lajadense. E aí eu na verdade, eu precisava, eu não queria ter só a minha atividade como jogador de futebol, porque o ganho não era muito e a estabilidade financeira ela não dava essa tranquilidade. E aí o São José me ofereceu um emprego no escritório de contabilidade do Dudu Chiarelli. E aí eu trabalhava no escritório e era liberado às 5 da tarde para poder ir treinar no São José, e joguei um ano no São José. E daí deu a fusão entre o Lajadense e o São José, e de lá surgiu a Lajada Associação de Esportes, a LAI. E eu não fiquei na LAI num primeiro momento, porque os jogadores que vinham de fora, eles tinham um salário padrão, era 2x. E os que eram da casa, porque eram da casa, tinham que ganhar menos, porque são daqui, são nossa casa. E eu não concordei com isso.
Achei que o tratamento tinha que ser o mesmo, que era pelo que a gente fazia, não por onde tu morava e do porquê as coisas não aconteciam. E aí eu fui jogar no Estrela Futebol Clube. O Gabriel Malman era o prefeito. E aí eu joguei no Estrela Futebol Clube uma temporada. Daí eu fui contratado pela Lajada Associação de Esportes. E depois passou a ser Clube Esportivo Lajadense e aí eu continuei. Em 78 eu casei. Em final de 78 eu tive um problema de joelho. Aqui no Lajadense. Aqui no Lajadense. Certo. E aí o joelho começou a me prejudicar. O aspecto de poder jogar, treinamento e jogo. E aí tinha uma competição, as empresas engajadas, elas disputavam o Interfirmas, que era uma competição fortíssima de futsal. E era o xodó da cidade, no salão paroquial, ao lado da igreja, na Praça Matriz. Lá. E aí eu comecei a trabalhar. Copave, Alvebra. Junto com o futebol. E junto com o futebol. E aí jogava futebol amador em domingo. E largou o profissional. Larguei o profissional. Né? Aí deixei de ser jogador de futebol profissional, porque daí não tinha o treinamento, não era tão intenso. E tinha a instabilidade de que no fim do mês estava depositado, né? Carteira assinada, tempo de serviço, fundo de garantia depositado, salário para receber. E jogava amador no final de semana. Quais os times tu jogou amador? Eu joguei no Arroio Alegrense, no Santa Clara Futebol Clube, foi o meu primeiro time. Eu joguei no Clube Esportivo Olarias, fui campeão regional também no Palmeiras de Palmas, joguei no Fluminense de Mato Leitão. Foram umas equipes em que... e no Juventude de Conventos. Eu também tive uma passagem pelo Juventude de Conventos no futebol amador. E aí já tinha filho, a coisa já estava... E o tempo foi passando. Jogaste até quantos anos? Eu, na verdade, joguei... Ganhando, vamos dizer assim. Acho que para fechar bem a conta com 33, porque o joelho não permitia, né? O meu joelho não dava mais a condição para mim poder ter essa intensidade, nem de jogar futebol amador. Né? Eu estava muito mais pela teimosia, e o último ano que eu fui com o Palmeiras de Palmas, era muito mais para agregar em termos do grupo, que era uma turma jovem, que depois ficou a turma do Toca-Fogo, era tudo uma meninada, muito mais pela experiência e a minha vivência de bola junto, do que propriamente ajudando eles fardado, correndo atrás da bola. Então foi ali eu fechei a conta, também foi uma experiência maravilhosa, de tu poder já ter um pouquinho mais de conhecimento dos bastidores, viver um pouquinho melhor a matemática, de como é ter que agregar as questões do grupo para poder chegar num determinado momento e aí poder jogar futebol. Então, essa foi a situação. E aí... E as coisas boas, a diferença mais ou menos tu colocaste do profissional do amador, mas tem coisas boas no profissional também? Tem coisas boas. Eu, por exemplo, eu tenho uma lembrança do futebol profissional maravilhosa, foi em 71, né, com a camisa do Avenida, jogando contra o Grêmio Futebol Porto Alegrense em Santa Cruz. Nós estávamos perdendo por 1-0 o gol do Caio. Eu fiz o gol de empate, né? O Adalto de Azevedo, que está aí com a gente, que tu conhece bem, né? Era volante do Avenida, ele que fez o lançamento e eu na velocidade fiz o gol de empate. Então, é uma coisa assim que marcou, e aquilo ali me colocava numa situação de que parecia que eu tinha pulado eu tinha subido de elevador. Pô, da noite para o dia, o gol marcou assim que... Né? Então, financeiramente, o que eu vou te dizer? Eu acho que eu nasci na época certa para jogar futebol e na errada para ganhar dinheiro. Como muitos. Porque hoje qualquer chutezinho já é 10 mil por mês. Mas o futebol profissional no interior não paga muito ainda. Mas se tu analisar hoje o aspecto do dia a dia da carteira assinada e de 8 horas por dia, tá pouco? Estamos aqui o cara joga lá no Lajadense e ganha só 3 mil por mês. Nós vamos continuar já falando sobre futebol ainda na segunda parte, tá, meu querido? Estamos aqui na residência do Jaci, acompanhada dos teus netos. O Dante e a Helena. E a Tereza escondida por aí, né? Que está me acompanhando já há 45, 46 Coisa linda, tá bom. Já voltamos, pessoal.